O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Sim, hoje nós temos obra. Sim, a minha voz está horrível. E não é por gripe nem nada. Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Eu engasguei tomando um golinho de água antes de começar a gravar. E aí, a voz tá engasgada. Acreditam? Mas eu tenho que gravar agora, porque depois eu não vou ter tempo, tá? Então a gente faz o melhor que a gente pode, com o melhor que a gente tem no momento, tá? Eu não vou deixar de gravar porque a voz não tá perfeita. Ok? Peço desculpas a vocês, peço um pouco de empatia e compaixão e vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais baixo hoje. Aula de hoje. Admita os seus erros antes que eles destruam a confiança que as pessoas têm em você. Nossa, que paulada, né? Numa segunda-feira de manhã. Que paulada, é assim mesmo, tá? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Estamos no capítulo 3, Admita os erros com rapidez e entusiasmo. Estamos começando esse capítulo hoje, tá? Parte 1. Eu dividi o capítulo 3 em 3 partes. Hoje é tudo 3, né? Para que fique fácil de você assistir a cada aula, para que a aula fique bem dinâmica, tá? Você consiga assistir no tempinho que você tiver livre. Então vamos lá, capítulo 3, parte 1. Admita os erros com rapidez e entusiasmo. Vamos começar, como sempre, com a pergunta que eu faço sobre a sua vida para pegar você e inserir você no livro, tá? Fica mais fácil para você entender. Vamos lá. Quando você percebe que você cometeu um erro, qual que é a sua primeira reação? Você admite? Você tenta se explicar? Você procura uma justificativa? Ou você espera que ninguém perceba? Né? É o que a maioria faz, né? Gente, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Erra no esporte, erra nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões, até quando vai ter aquelas pequenas conversas do dia a dia. O erro, ele faz parte da nossa condição humana. Só que tem uma coisa que é curiosa, né? Muitas vezes, o que mais irrita as pessoas não é o erro em si, é a tentativa de esconder o erro, certo? É isso que irrita. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Então, é sobre isso que se trata no capítulo 3, parte 1. E é por isso que eu dei o título para a aula de Admita os seus erros antes que eles destruam a confiança das pessoas em você. Então vamos seguir com o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, módulo 3, capítulo 3, parte 1. Vamos para o texto, depois eu vou pegar o coração dele, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Esse é o meu propósito com você, fazer com que você consiga se transformar cada dia um pouquinho para melhor, para assim você melhorar de vida muito mais rápido, tá? Através das pequenas atitudes todos os dias, ok? Vamos lá. Qualquer fã de esporte sabe que todo torcedor adora dizer que o juiz roubou e prejudicou o time dele.
O esporte e a situação podem variar, mas é fato que os juízes erram regularmente. De vez em quando as consequências são decisivas. Alguns casos são tão famosos que ganham nomes próprios. Veja o exemplo do gol à mão de Deus. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, a Argentina e a Inglaterra estavam empatadas em 0-0, quando o capitão da Argentina, Diego Maradona, recebeu um passe e numa disputa aérea com o goleiro inglês Peter Shilton, ergueu a mão esquerda, antecipou-se ao goleiro e mandou a bola para as redes. O árbitro, Ali Bin Nasser, não viu o toque e validou o gol. 10 anos depois, em 1996, houve o caso de Jeffrey Maier. Na final do Campeonato Americano de Beisebol, os Orioles derrotavam os Yankees por 4-3, perto do fim do jogo, quando o rebatedor dos Yankees rebateu uma bola alta e longa. Maier, um menino de 12 anos que estava na arquibancada, esticou a mão e pegou a bola em pleno ar, evitando que um jogador dos Orioles a interceptasse e eliminasse o rebatedor. O juiz Rich Garcia, erroneamente, considerou a jogada um home run, uma bola rebatida para fora do campo, permitindo que o rebatedor fizesse um ponto. Os Yankees acabaram vencendo a partida. Acrescente-se a esses incidentes 10.000 outros erros de arbitragem e teremos uma noção de como os torcedores se irritam com esses equívocos. É claro que torcemos pelo nosso time, mas os juízes são humanos e é compreensível que cometam erros. O que alimenta e prolonga a nossa irritação, porém, é a incapacidade ou a recusa dos juízes em admitir que erraram. E é esse aspecto que torna um dos piores erros de arbitragem da história tão extraordinário e, em última análise, tão redentor. Foi o chamado roubo do jogo perfeito. Desde 1900, ano reconhecido como início da era moderna do beisebol, foram disputadas cerca de 400.000 partidas nos Estados Unidos. Nesse período, apenas 18 vezes um pitcher, o arremessador, atingiu a perfeição, o jogo perfeito, eliminando todos os rebatedores adversários sem permitir que eles corressem uma só vez e que um corredor sequer chegasse a uma base devido a um erro seu. Para ter uma ideia, a probabilidade de um jogo perfeito no beisebol é 1 em 20.000, muito menor do que a de ser atingido por um raio. Só que um jogo perfeito era exatamente o que o arremessador dos Detroit Tigers, Armando Galarraga, estava fazendo numa noite de junho de 2010. Ele já tinha conseguido 26 outs, impedir o rebatedor de desviar a bola e alcançar uma base. 26 outs consecutivos. E o 27º e último arremesso tinha sido rebatido fracamente na direção da primeira base. Galarraga correu em direção à primeira base, recuperou a bola antes de o rebatedor chegar e preparou-se para comemorar. Só que houve um problema. O árbitro, Jim Joyce, agitou os braços e disse que o corredor tinha alcançado a primeira base antes de Galarraga. O jogo perfeito de Galarraga estava perdido em um dos mais clamorosos erros de arbitragem da história do esporte. E foi ali que aconteceu uma reviravolta inesperada. Talvez este seja o detalhe mais importante e memorável do episódio. Quando voltou para o vestiário dos juízes, Joyce imediatamente foi ver o vídeo do jogo e assistiu a jogada uma única vez. Viu que havia cometido um erro terrível. Em vez de deixar a poeira baixar em silêncio, como fazem tantos de seus colegas, Joyce escolheu outro caminho.
Foi direto para o vestiário dos Detroit Tigers e chamou Galarraga. Com o rosto vermelho como um tomate e os olhos marejados, Joyce abraçou Galarraga e conseguiu dizer 2 palavras antes de se desfazer em lágrimas. Lo siento. Joyce desculpou-se corajosamente e com franqueza. Ao fazer isso, mudou a história do esporte. Antes já tinham acontecido jogos perfeitos no beisebol, mas esse foi o primeiro jogo em que houve uma redenção. Muitas coisas são comuns a todos nós, o nascimento, a morte e uma vida cheia de enganos, erros e gafes. Todos nós sabemos disso e a maioria dos erros, embora temporariamente frustrantes e capazes de enervar as pessoas, são perdoáveis. Então, por que temos tanta dificuldade em admiti-los? Ok? Vamos parar por aqui a primeira parte do capítulo 3. E na próxima aula a gente continua falando sobre erros, ok? Erros no esporte. Bom, vamos conversar sobre isso tudo agora, né? Eu acho que o ensinamento desse trecho é bem simples. Só que não é porque é simples que é bobo, né? É simples, mas é profundamente poderoso. Esse trecho, ele está ensinando para você que admitir um erro rapidamente pode preservar uma confiança, né? Que se você só justificasse, você teria essa confiança destruída. Ok? Bingo? Entendem? Né? É diferente, né? Admitir um erro rapidamente e ficar se justificando longamente. Ok? O livro, ele traz os exemplos do esporte, né? Ele fala que todo torcedor conhece essa sensação, né? Do time que perde. E aí a decisão do árbitro parece que foi injusta. E aí imediatamente o juiz roubou, né? E aí o livro te lembra que os árbitros não são robôs, também são seres humanos, né? Eles podem interpretar uma jogada de maneira equivocada, eles podem não enxergar um detalhe. Eles podem tomar uma decisão errada em poucos segundos. Como você também pode fazer isso para qualquer outra situação, ok? E embora esse erro possa provocar muita frustração, tem uma coisa que costuma prolongar ainda mais a indignação das pessoas, que é a recusa em reconhecer o erro, certo? Então, o que o livro está te ensinando? Que você pode compreender o erro, né? O que custa muito, mais do que compreender o erro, é você perceber que a pessoa não quis reconhecer que errou, ok? Bingo? Continuando. E aí o livro, ele traz casos marcantes, então, da história do esporte, né? Fala sobre a Copa do Mundo de 86, com o Diego Maradona, que numa disputa aérea com o goleiro inglês, ele usou a mão para direcionar a bola para o gol, né? O árbitro não percebeu que ele tocou a bola com a mão e ele validou o lance. Então, essa jogada acabou ficando famosa, né? Ela ganhou até o nome A Mão de Deus, né? O livro fala de outro caso também do beisebol, né? Quando um garoto interferiu, né? Um garoto da arquibancada interferiu no jogo e isso não foi percebido corretamente pelo árbitro, né? E essa decisão acabou influenciando o resultado da partida. Casos assim, gente, mostram como que um erro de julgamento pode produzir consequências enormes, certo? Só que eu acho que o exemplo mais importante desse trecho do livro foi o de 2010, né? Porque é justamente nele que a gente encontra uma lição sobre confiança, humildade e coragem também, né? O livro fala do Armando Galarraga, do time dos Detroit Tigers, né? Ele estava prestes a realizar um feito extraordinário para o beisebol, que é o tal do famoso jogo perfeito, né? Ele já tinha eliminado 26 rebatedores no jogo seguidos. Faltava apenas um, só mais um
né? Era a última jogada. Então, se tudo desse certo, ele ia alcançar um dos feitos mais raros do beisebol. E aí a bola foi rebatida na direção da primeira base, ele recuperou a bola, né? Ele chegou antes do corredor, então parecia que aquele momento histórico se completou, né? Só que o árbitro, o Jimmy Joyce, ele tomou outra decisão, ele entendeu que o corredor tinha chegado primeiro, né? E aí o Galarraga perdeu o jogo perfeito. Esse erro foi enorme, né? Imagina, você viver um momento que talvez aconteça uma única vez na sua carreira e você vê ele desaparecer por causa de uma decisão errada, né? Então seria natural você sentir raiva, você protestar, né? Você procurar alguém para culpar. Só que essa história tomou outro caminho. E é aqui que o ensinamento desse capítulo realmente começa para você, né? O livro fala que quando retornou para o vestiário, o Jim assistiu o vídeo da jogada, viu que estava errado, né? Não tentou convencer a si mesmo de que a decisão dele estava certa, ele não procurou uma desculpa, ele não esperou que o assunto desaparecesse, ele foi na mesma hora procurar o Galarraga. Então, o que o livro está te ensinando com isso? Que você reconhecer um erro, né? É um ato de coragem, né? Te exige muita coragem, porque seria muito mais fácil você fingir que nada aconteceu. Bingo, certo? Então vamos seguindo, né? Então o Jim chegou profundamente abalado, pediu desculpas, né? Foi um pedido simples, né? Ele falou, sinto muito, né? Só que isso teve um impacto enorme, porque naquele momento ele não estava tentando proteger a imagem dele. Ele assumiu a responsabilidade, né? E isso mudou a maneira como aquele episódio foi lembrado. Então o jogo perfeito continuava sendo perdido, né? Só que aconteceu uma coisa diferente. Houve uma outra conquista, um outro tipo de conquista. Houve uma redenção desse juiz, ok? Então o que o livro está te ensinando com isso? Que às vezes você não pode corrigir o erro que você comete, né? Que é a questão do árbitro com o Galarraga. Mas você pode escolher o que você vai fazer depois do erro que você comete e não pode mais voltar atrás, ok? Bingo, ainda dá para fazer muita coisa depois do erro cometido, ok? Percebem a diferença? É uma diferença enorme, né? Tem erros que não podem mais ser apagados, né? Uma palavra que você já falou não volta para dentro da sua boca. Uma decisão que você tomou, ela não desaparece, né? Uma oportunidade que você perdeu, ela não retorna. Mas ainda assim você tem uma escolha, né? Você pode esconder, justificar, culpar alguém ou olhar para a situação e falar, eu errei, né? É uma frase pequena, né? Eu errei. Só que quando você fala eu errei, essa frase adquire uma força extraordinária, né? Vamos pensar para a sua vida agora. Você já percebeu que estava errada, mas demorou muito para admitir? Talvez você enviou uma mensagem para a pessoa errada, tomou uma decisão precipitada, tratou alguém de maneira injusta, né? Prometeu uma coisa que você não conseguiu cumprir. O que aconteceu depois disso? Você assumiu imediatamente o erro? Ou você começou a construir uma explicação para proteger a sua imagem, né? Essa resposta é difícil de ser dada, mas ela tem que ser dada, né? O que eu tô querendo te ensinar? Tô querendo te ensinar que quando você tenta parecer perfeita, você pode acabar parecendo pouco confiável, ok? Bingo, sua intenção é 8 e o resultado é 80. Contrário. Tá bom? Ninguém espera a perfeição de outro ser humano, gente. O que a pessoa deseja de você é sinceridade, ok? Ela quer saber que quando você perceber que você errou com ela, você vai ter maturidade suficiente para reconhecer, né? Por isso, admitir o erro não significa fraqueza. Significa exatamente o contrário. Significa que você é segura o suficiente para não precisar fingir nada, ok? É isso que o livro está te ensinando. Que a pessoa que admite o próprio erro,
ela mostra que a integridade dela é maior do que a necessidade dela de parecer perfeita. Bingo, né? Super bingo, né? E isso tem uma relação direta com a confiança. Imagina você trabalhar com alguém que nunca admite um erro, né? Então, quando algo dá errado, sempre tem uma justificativa. Foi outra pessoa, foi o sistema, foi o momento, foi uma informação que não chegou, foi culpa de alguém. Com o tempo, você começa a desconfiar dessa pessoa, né? Não necessariamente porque ela erra mais, mas porque você percebe que ela não assume a responsabilidade. Certo? Não é assim que acontece? Agora eu quero que você imagine o contrário. Você recebe uma mensagem escrita assim: eu errei nessa decisão, eu percebi o problema e eu quero corrigir. Como que você se sente, né? Talvez você até fique frustrada, porque teve um erro, né? Mas tem algo diferente aí. Você entende que você pode confiar naquela pessoa, porque ela vai reconhecer o que aconteceu de verdade, né? O que você pode aprender disso? Que a confiança, ela não nasce da ausência de erros. Você não vai confiar só quando ninguém errar, não. A confiança nasce da honestidade da pessoa diante dos erros que ela comete, ok? Bingo de milhões, né? Esse princípio, gente, ele vale para qualquer coisa, tá? Qualquer tipo de relacionamento, família, trabalho, negócios, liderança, amizade, comunicação digital, né? Quando você erra, a sua primeira preocupação muitas vezes é como é que eu vou parecer, né? Que eu erro, né? Mas eu acho que não é isso que você tem que pensar. Eu acho que você tem que pensar como que você pode reparar o que aconteceu, certo? Essa mudança de perspectiva, ela muda todo o resto, né? Porque em vez de você ficar protegendo o seu ego, você começa a proteger a relação, né? Em vez de você ficar procurando uma justificativa, você começa a procurar uma solução. E em vez de você ficar tentando esconder o problema, você começa a enfrentar, certo? É isso que o livro está te ensinando. Que quando a imagem deixa de ser a prioridade, né, a responsabilidade passa a ocupar o lugar dela. Então, sua preocupação não é mais com a imagem, é com a responsabilidade. E aí o exemplo do Jim Joyce no livro mostra exatamente isso, né? Ele não podia devolver para o Galahad o jogo perfeito. Ele não podia voltar no tempo, ele não podia desfazer a decisão. Mas ele podia fazer uma coisa que estava sob o controle dele. Era a única coisa que estava sob o controle dele, né? Reconhecer que errou. E ele fez isso imediatamente, né? Isso é fundamental. A rapidez com que ele admitiu o erro. Porque quanto mais tempo você deixa passar depois de cometer um erro, mais difícil vai ficar para você admitir, né? Porque a mente vai começar a criar justificativas. O seu orgulho vai começar a participar dessa conversa com a mente, né? A sua preocupação com a opinião dos outros vai aumentar. E aí aquilo que poderia ter sido resolvido com uma frase simples, um eu sinto muito, se transforma numa grande defesa, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que um erro que é reconhecido cedo, ele pode ser apenas um erro, né? Agora, um erro que é escondido, ele pode se transformar em perda de confiança, ok? Bingo de milhões aqui para vocês, né? Então, por isso, gente, quando você perceber que errou, não espera que a outra pessoa descubra, vai lá e admite. Não espera o problema crescer, não espera que alguém precise te cobrar uma explicação. Se você sabe que você errou, assume, né? Faz isso com sinceridade. Não precisa dramatizar também, né? Não precisa tentar transformar as suas desculpas numa nova justificativa, né? Não precisa tentar colocar uma culpa escondida em outra pessoa. Só vai e reconhece. Eu errei, eu deveria ter feito diferente, eu percebi o que aconteceu, eu quero corrigir. São palavras simples, mas elas estão carregadas de maturidade, ok? É isso que o livro quer te ensinar, que pedir desculpas não diminui quem você é, né?
Pedir desculpas mostra que você valoriza mais a relação com a pessoa do que o seu orgulho. Bingo, né? Tem algo ainda maior, tá? Nesse ensinamento que o livro traz. Ele fala que todo mundo quer receber compreensão quando erra, né? Todo mundo quer que as pessoas entendam as circunstâncias do erro. Todo mundo quer uma segunda chance. Todo mundo quer que reconheçam que as intenções eram boas, né? Então, a gente precisa oferecer para os outros essa mesma humanidade que a gente espera receber, né? Não é isso? Não tem que ser assim? E isso não significa que você tem que aceitar qualquer tipo de comportamento, nem ignorar as consequências. Não, nada disso, tá? Nem que você tem que permitir que alguém pode repetir o mesmo erro sem parar, infinitamente. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você tem que reconhecer que ninguém está livre de falhar, né? Tanto que a parte 1 do capítulo 3 termina com uma pergunta muito poderosa, né? Se todo mundo sabe que a vida humana é cheia de erros, por que as pessoas têm tanta dificuldade em admitir os erros, né? Por quê? Talvez porque admitir um erro mexe com o seu orgulho, né? Talvez porque você confunda ainda responsabilidade com fraqueza. Talvez porque você tenha medo de perder a sua autoridade com a pessoa, né? Só que o exemplo do Jim Joyce no livro mostra que tem outra possibilidade, né? Então, às vezes, admitir uma falha não destrói a sua autoridade. Às vezes, admitir que falhou vai ser justamente o que vai tornar a sua presença digna, né? Digna de confiança. Bingo! É isso que o livro está te ensinando hoje. Então, eu quero que você pense nisso na próxima vez que você perceber que cometeu um erro, né? Antes de você pensar como que você pode escapar dessa situação, eu quero que você pense como que você pode agir com integridade naquele momento, né? Porque talvez você não consiga mudar o que já aconteceu, mas você ainda pode mudar o que vai acontecer depois do erro. Bingo? Ok? É sobre isso, tá? Vamos pensar aqui comigo juntos sobre a sua vida. Você admite os seus erros rapidamente? O que é mais difícil para você dizer eu errei? Você já tentou justificar um erro só para proteger a sua imagem? Como que você reage quando outra pessoa admite que errou? Tem algum erro recente que você ainda precisa reconhecer? Você valoriza mais parecer certa ou preservar a relação? O que é mudar na sua vida se você parasse de esconder os pequenos erros que você tem? E que tipo de pessoa você quer ser quando você cometer um erro? Quantas perguntas, né? Quanta consciência, né? Que foi disparada através dessas perguntas, né? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo com você na cartilha Mente de Ouro. Para você ter prosperidade na vida, tá? Mas não só para você acertar sempre as coisas, não. Para você ter maturidade, né? Para reconhecer as suas falhas, para você ter responsabilidade, para corrigir o que for possível, né? Depois de falhar. E para você ter inteligência emocional, para você conseguir preservar as relações que são importantes para você, né? Então, na cartilha Mente de Ouro, você fortalece a sua mentalidade, desenvolve inteligência emocional, né? Aprende a agir com mais consciência diante dos desafios que a vida vai te trazer, né? Porque crescer, gente, também significa abandonar aquela necessidade de parecer que é perfeita, tá? Uma hora a gente tem que crescer, né? Você vai aprender na cartilha a você reconhecer que errou, corrigir o erro e continuar, que é o mais importante, né? Porque também não adianta ficar presa no erro, né? E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, diários, curtinhos,
para você fortalecer um pouquinho mais a cada dia essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo, apesar de muito curtinho, compacto, muito prático, ele foi feito à base de muito estudo, muito conhecimento. Eu não sei nem elencar quantos livros eu estudei para gerar esse conteúdo, tá? Então, assim, eu condensei o coração de leituras muito importantes para a humanidade nesse conteúdo para você. E foi feito com muito carinho, tá bom? Agora eu quero que você escreva para mim nos comentários se você acha mais difícil admitir que você errou ou você acha mais difícil pedir desculpas depois de admitir que errou. Porque as duas coisas são difíceis, né? O que você acha mais difícil? Escreve aí pra gente, tá bom? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da mente de ouro, porque só faz sentido você adquirir conhecimento aqui comigo se você colocar ele em prática, certo? Então, eu vou gerar a ferramenta de transformação agora para você colocar em prática na sua vida. Assiste a aula, coloque em prática, faz isso todos os dias. Você vai ver como sua vida vai melhorar, como você vai se tornar uma pessoa melhor, tá? Ao longo de vários dias, assistindo às aulas e fazendo a ferramenta de transformação, tá? Hoje eu quero que você pense numa situação que você percebeu que você poderia ter agido de uma forma melhor, tá? Eu não quero que você escolha uma coisa para você ficar se culpando, ok? Eu quero que você escolha uma situação em que tenha algo que ainda possa ser reparado, certo? Então, se for necessário, eu quero que você procure a pessoa, reconheça a sua responsabilidade, não crie justificativas, reconheça a sua responsabilidade, né? Eu quero que você simplesmente diga para a pessoa: eu percebi que eu errei nessa situação e eu quero reconhecer isso. Só isso, ok? E aí eu quero que você observe o que vai acontecer dentro de você, né? Você vai aprender a perceber o sentimento diferente que você tem quando você deixa de proteger o seu orgulho e você passa a proteger o que realmente importa, a relação com aquela pessoa, né? Depois, claro, você volta aqui nos comentários e conta pra gente a sua experiência, tá? Você vai aprender com isso que assumir um erro não vai mudar o passado. O erro vai continuar lá, né? Mas assumir o erro vai mudar completamente a forma como você vai, a partir de agora, construir o seu futuro, né? Que é o que importa, não é? Bom, então você já sabe, aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, aqui é vida real. E hoje você aprendeu que errar faz parte da vida, né? Os árbitros erram, os profissionais erram, os líderes erram, os pais erram, os filhos erram. Nós erramos, gente, né? Eu erro, você erra. A questão não é viver tentando provar que você é incapaz de falhar. Não, você não vai conseguir. A questão é você descobrir quem você é na hora que o erro acontece, né? O livro traz o exemplo do Jim Joyce e mostra que uma decisão errada não precisa ser o fim da história, né? Ele não podia devolver para o Galarraga o que já estava perdido, mas ele podia escolher ser honesto, reconhecer que errou e pedir desculpas, né? E quando ele fez isso, ele transformou um erro muito doloroso numa história muito humana e de redenção, certo? Então talvez você também tenha cometido erros que você gostaria de apagar. Quem nunca, né? Mas talvez não se trate de você pensar como que você vai fazer para fingir que isso não aconteceu. A questão agora talvez seja você pensar o que você pode fazer agora para você agir com mais integridade, dignidade, né? Porque para você ter a confiança dos outros, você não precisa ser perfeita, tá? Você precisa ser verdadeira. A confiança, ela exige verdade.
Olha que bingo aí, né? E aí, quando você aprende a admitir os seus erros com coragem, você deixa de gastar energia tentando parecer perfeita. Você começa a construir uma coisa muito mais valiosa, que é a credibilidade, né? Então, a partir de hoje, quando você perceber que você errou, eu não quero que você fuja imediatamente. Eu quero que você pare, que você reconheça, que você assuma e, quando puder, quando for possível, que você repare esse erro, certo? Porque algumas relações, elas não precisam de pessoa perfeita. Elas precisam de uma pessoa suficientemente corajosa para dizer, eu errei, certo? O erro, ele pode marcar a história das pessoas, mas a maneira como você assume o erro transforma essa história. O erro marca e a maneira como você assume o erro transforma a história, ok? Terminando com um bingo de milhões, hein? Então, gente, vocês já sabem que a aula termina aqui, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela continua acontecendo, tá? Eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todos os dias no canal às 7 horas da manhã. Não percam, tá joia? E vou te lembrar sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.